crescer na graça, no conhecimento, crescermos conforme o teu querer e a tua vontade. Alamassur e andaralawasia labrasturi andarácia. Alai de orião derrouxe nelevlai. Queremos nesta noite viver o teu querer, viver a tua vontade. Queremos nesta noite contemplar o que o Senhor tem para nós. Não queremos nos distrair, não queremos nos perder, mas eu quero te pedir, Deus, guarda a tua igreja, protege a tua igreja debaixo do teu sangue, debaixo da tua proteção. Ajuda o teu povo nesta noite a romper. Não permita que cadeias, que barreiras venham nos impedir de caminharmos diante da tua presença, diante da tua face. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir o Senhor. Queremos ser guiados e movidos por ti. É o que rogamos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Glória a Deus. Você que pode, levante a sua mão para o céu e vamos todos declarar: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Louvemos ao Senhor com o hino de número 116 da harpa cristã. Livre estou. Aleluia. Hino de número 116, irmãos. Glória a Deus. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi. Meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé, aleluia. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela
graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé. Aleluia. Ainda louvemos ao Senhor com o hino de número 175, irmãos. Hino de número 175. Aleluia. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, eu fui lavado, santificado. Alabassuri andarai. Oh, aleluia. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu rogo a oração da igreja pela vida do irmão Elton, para que Deus continue alcançando o servo de Deus. Também eu rogo a oração da igreja pela mamãe da irmã Lucimara e pelo seu irmão. Eu também quero rogar a oração da igreja pela vida do pastor Emerson e toda a sua família, o pastor Pedro ali do Parque Flamingo, para que Deus continue abençoando. E também pela minha mamãe, que carece das orações da igreja. Aleluia. Vanderli pede oração para ele e para sua esposa Elizabeth, que não estão bem de saúde. Vamos orar. Irmã Cida pede oração para José, que foi diagnosticado com câncer. Meu Deus, vamos orar. Irmã Elaine pede oração para sua filha Thaís, seu genro Johnny e para a Laura. Quantos mais precisam e carecem da oração da igreja? Nos coloquemos em pé e vamos orar, crendo, sabendo que Deus é poderoso para responder à oração da igreja, pois Ele é aquele que tudo sabe e tudo conhece. Pastor Edson, ore.
Amém. Podemos tomar assento, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Nessa noite nos honra com a sua presença Priscila e Tiago, cunhada e irmão da irmã Aline, e filhos Mateus e Júlia. Cadê os servos de Deus? Deus abençoe, é um prazer tê-los conosco. Também eu estou vendo aí o Júnior e a Renata. Deus abençoe. É o Décio aí também? Deus abençoe, Décio. Porventura mais alguém? Como que a igreja deseja receber os amados visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Atos capítulo 2, verso 38. Nós vamos falar sobre dons espirituais. Quantos acharam? Digam amém. Pedro respondeu: arrependam-se a cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Hoje, como nós iremos falar sobre dons, a palavra dom, ela significa no Aurélio habilidade e presente. Levante a tua mão. O Espírito Santo é um presente que Deus nos deu, e eu profetizo que esse presente estará todos os dias conosco, até a volta dele, em nome de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 ao 11, nós vamos ver os dons a qual Deus deu à sua igreja, e hoje eu gostaria de falar sobre todos eles. Dons que tanto no passado, com a igreja primitiva, como nos dias atuais, Deus tem prazer em dar àqueles que buscam a Ele incessantemente por isto. Abra aí comigo 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 11, aonde será o texto base para o nosso ensino. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do verso 8 ao verso 11. Aleluia. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, verso 10, a outro operação de milagres, ou em outras traduções, maravilhas, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas, e a outros capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Você pode dizer amém? Então nós vamos agora pontuar dom por dom, e eu quero que você preste bem atenção sobre cada dom, e eu quero que você identifique o que mais lhe chama a atenção. Por quê? Eu lembro que quando eu me converti, no ano de 1998, e nós íamos em vigílias de oração, e quando a gente ajoelhava do lado de um irmão ou de uma irmã orando, a gente via pessoas em lágrimas dizendo: Senhor, me dá o dom da cura, me usa para curar. Ouvia outros dizendo: Senhor, me dá o dom da profecia, me dá o dom da palavra. E hoje, infelizmente, nós não vemos mais esse interesse nos dons espirituais. E eu quero que isso acenda primeiro em mim e depois sobre você, porque se a igreja do Senhor estiver capacitada com os dons espirituais que Ele promete pela sua palavra, o inferno será saqueado, e
e o nome do Senhor será glorificado. Amém? O primeiro dom que nós vemos é a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é a habilidade de ensinar pelo poder do Espírito Santo. É quando você vê um homem que abre a Bíblia e começa a pregar. Eu não sei se você vai lembrar, hoje os dias mudaram muito, e hoje há vários cursos por internet. Quem quer se capacitar consegue. Mas antigamente, e não muito tempo, eu precisava que só desse uma melhoradinha. Está me dando eco aqui no retorno meu. Antigamente você via pessoas que mal sabiam ler. Quem já viu alguém que mal sabe ler pregando? Eu conheço pastores que aprenderam a ler através da palavra. Mal sabia falar, mas quando abria a boca para pregar, Deus batizava com o Espírito Santo, Deus curava, Deus salvava. Por quê? Porque eles não falavam de algo que era terreno, eles falavam com uma sabedoria que era divina, eles falavam com uma revelação que não era da mente humana, mas era o poder do Espírito Santo através da sua boca, dando a eles a palavra da sabedoria na pregação do Evangelho. E hoje não é diferente. Quantas pessoas dizem: eu não sei pregar, eu não sei falar do amor de Deus? Pregar é só falar no altar, como eu estou aqui? Não, pelo contrário. O maior alcance que nós temos é no nosso cotidiano. É quando você consegue pregar no teu trabalho, pregar na tua casa, quando você consegue falar do amor de Deus. Quando alguém lhe pede um conselho, e quando você vê, você falou algo que você nem sabe, mas você disse: meu Deus, quem que me deu sabedoria para aconselhar, para falar dessa maneira? É o dom da palavra da sabedoria. Vamos lá. Segundo dom, palavra da ciência. Já é diferente. Já viu aqueles homens que são doutores da palavra? Adeilton Costa. Existem, quem já ouviu o pastor Josué Brandão? São homens que são doutores, que têm o dom da ciência da palavra. Eles se aprofundam, Deus revela mistérios para eles na palavra, que você fala: meu Deus, eu li esse texto tantas vezes e nunca vi isso. Isso é o dom da ciência da palavra. Terceiro, que é algo que me chamou muita atenção, porque quando eu estava lendo sobre isso, eu disse: mas todos nós precisamos ter, porque sem isso é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz. A fé. Só que o dom da fé que a Bíblia fala aqui, não é a fé natural, não é a fé comum que nós temos, é a fé que move montanhas. Abra aí para mim, Marcos, capítulo 11, verso 22 ao 24, nós iremos ler. Marcos, capítulo 11, verso 22 ao 24. Aleluia. Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhe digo, se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. É uma fé diferente ou não é? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Alguém já ouviu falar, eu vi isso aqui em Catanduva, eu não vou me recordar o ano, eu não sei se a Raquel lembra disso, mas o missionário Miranda Leal, da Só o Senhor é Deus, ia ter uma cruzada na Avenida São Domingos, só que era ar livre, e formou um temporal, mas um temporal, e começou a chover forte, e todo mundo ia embora. Ele pegou o microfone e disse assim: pode ficar todo mundo, em nome de Jesus, pare de chover. Eu estava lá, irmãos,
Isso é algo que muita gente deixou de acreditar. Mas ali onde estava a cruzada não chovia, do lado chovia. Isso é fé. É um dom que Deus deu para mim e para você, a gente precisa exercitá-la. Quer ver uma coisa simples? Quem aqui tem dor de cabeça? Eu tenho uma dor de cabeça terrível direto. Talvez é por causa de vício ou por causa de qualquer coisa. A dor de cabeça é algo comum hoje, não é? Porém, quando a dor de cabeça fica muito forte, você pode tomar remédio que dá até ânsia de vômito, não é assim? É terrível, não é? Hoje tem Doril, tem Neosaldina, tem Advil, tem um monte de coisa. Mas antigamente, quando não tinha, o crente tinha algo que ele se lembrava na hora. Jesus, me liberta dessa dor de cabeça, em nome de Jesus, dor de cabeça sai. Hoje a gente não está tendo fé para ter um Doril, meu irmão. A gente não tem fé para repreender uma dor de cabeça. Por quê? Porque a gente está acomodado. Se tornou muito mais fácil buscar os recursos que nós temos em mãos do que acreditar naquilo que está em nosso coração. Esse é o dom da fé e precisamos voltar a acreditar nisso. O quarto dom, e esse dom está no plural, dons de cura. E eu fui tentar entender o porquê que este dom está no plural. É porque esse dom, ou esses dons de cura, Deus age de formas diferentes. Deus trabalha com cada um como Ele quer, mas com o mesmo propósito: glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu quero deixar algo bem claro: nenhum dom, nada que Deus faça através de você é para exaltar o teu nome ou o meu nome. Tudo que Ele faz é para que Ele cresça e o nome dEle apareça e Ele venha a ser glorificado. Quanto mais você glorificar o nome dEle, quanto menos você aparecer, mais o nome do Senhor vai ser glorificado. Você entende isso? Os dons de cura são diversas maneiras de Deus curar pelo seu poder. E talvez você nem saiba, mas você tem esse dom de curar. Agora a pergunta que eu lhe faço: você já exercitou isso? Quem aqui, responda para você, alguém já disse, ora por mim? Alguém já recebeu? Ou melhor, se você é capaz de levantar a tua mão, levante a tua mão. Eu todo dia, mas você no seu dia a dia, alguém olhar para você e disse, ora por mim? Já aconteceu isso com você? Quantas vezes você foi capaz de exercitar a tua fé e dizer em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu determino a cura, o milagre sobre a vida dele, em nome de Jesus a enfermidade saia. Sabe por que muitas das vezes a gente não faz isso? Porque a gente fica com medo de não acontecer, e aí a gente vai pensar, mas o que ele vai dizer de mim depois disso? O nosso ego e a nossa vaidade impede muitas das vezes do dom de cura de Deus se manifestar sobre nós. Mas eu já vi pessoas que nem sabia que tinha. Esses tempos atrás eu passei uma experiência aqui na igreja, foi numa outra área, de um outro dom. A filha da irmã Suzana, Angélica, eu tinha pedido uma resposta para Deus, e ela tinha vindo visitar a igreja, e aí Deus usou ela de uma forma tão tremenda, que eu não esperava que Deus iria usá-la. Eu quero lhe dizer algo pelo Espírito, e eu estou sendo bem calmo, estou tentando deixar o meu lado evangelístico bem de lado para você entender. Deus quer despertar o dom que já existe em você. Deus não vai lhe dar um dom, Deus já lhe deu, mas você precisa exercitá-lo, você precisa voltar a acreditar. E hoje eu quero profetizar, levante a sua mão. No teu trabalho, na tua casa, onde você for, vai ter pessoas que vão olhar para você e vai dizer, ora por mim, porque eu estou enfermo, mas eu acredito que Jesus pode me curar através da tua vida, e Jesus vai te usar para curar, em nome de Jesus Cristo. Você vai ter autoridade de Deus para colocar a mão e dizer, seja curado em nome de Jesus. Tem curas que vão acontecer instantaneamente. Existem curas que vão acontecer no decorrer do tempo. Tem pessoas que são curadas, que a dor passa na hora. Tem pessoas que ao decorrer do tempo. Eu me lembro que logo que nós mudamos aqui, nesse prédio,
e nós estávamos num culto de sexta-feira. Eu não sei se alguém aqui vai lembrar disso, mas eu acredito que sim. Entrou uma mulher aqui na igreja, por nome de Diva. Você lembra, Suzana? E ela não mexia a coluna, porque ela tinha pinos na coluna. E ela disse: pastor, eu não posso nem cair. Caso eu receber oração e eu cair, eu não ando mais. E eu me recordo que quando ela subiu no altar, ela ficou possessa. E quando ela ficou possessa, ela se retorcia de um lado para o outro. Eu disse: se possessa ela se retorce de um lado para o outro, quando o diabo sair, ela está curada. E eu disse: em nome de Jesus, sai a enfermidade e vai junto. Ela voltou a andar normal e está andando até hoje. Ela pulava aqui em cima. Alguém lembra disso? A Suzana, o irmão Luiz, a irmã Soninha, a Axa também estava, o pessoal do Louvai estava todo aqui. Por quê? Porque existem doenças que são espirituais também. Eu não sei se a missionária Raquel vai lembrar disso. Era no ano de 1999. Ainda tinha o campo do Estoco. Quem lembra do Estoco? Agora não tem mais, lá na Rua Santos. Tinha aquele campo. E a Raquel, onde a Raquel mora até hoje, nós fazíamos culto doméstico ali, lembra? E era meu dia de pregar, eu estava escalado para pregar, mas eu ia entrar na usina, eu era encarregado de laboratório na usina, e eu ia entrar às 10 horas. E eu fui com o uniforme da usina, e de lá eu ia, e de repente parou um carro com uma mulher. Eu não lembro o carro que era um carro importado. E a mulher sentou lá e começou a chorar. E tinha uma outra pessoa pregando. E Deus disse para mim assim: fala para ela que ele está sentado e está comendo. Ô irmão, o que você entende se Deus te falar isso? Eu não entendi nada. Eu falei: como que eu vou falar para essa mulher? E eu relutando com aquilo, o Espírito de Deus falou para mim: fala que que ele está sentado e comendo. Eu falei: meu Deus, não aguentei. Levantei e falei: irmã, eu não te conheço, mas Deus manda lhe dizer que ele está sentado e comendo. Naquela época, os celulares eram uns tijolão, não sei se vocês lembram. Era desse tamanho. Ela tirou da bolsa e começou a ligar, e eu fiquei sem entender, porque o culto parou. De repente, quando ela falou no telefone, ela começou a chorar e veio na frente e disse assim: eu estava no hospital, e eu não lembro se era irmão, ou tio, ou pai, não lembro. Porque fulano, que era tio ou pai, tomou veneno, e estava desenganado. Eu saí de lá agora, parei aqui agora. Mas o senhor falou que estava sentado e comendo, e eu liguei, quem atendeu foi ele está comendo, eu não lembro se era uma maçã ou uma banana, e isso é impossível. Naquele momento a minha fé aumentou tanto, que tinha uma irmã, que eu não lembro o nome dela, que ela não ouvia de um lado do ouvido, e ela veio e disse: senhor, ora. A hora que eu coloquei a mão, eu disse: em nome de Jesus, volta a ouvir. Saiu uma cera do ouvido dela e ela voltou a ouvir na hora. Sabe por quê? Porque quando você consegue exercitar a tua fé, os dons de Deus são manifestos na tua vida, para que a glória do Senhor seja revelada aos homens, porque o propósito de Deus é mostrar que Ele é e não há outro além dEle. Os dons de cura podem se manifestar de várias maneiras. Já vi pessoas que foram curadas na hora, e já vi pessoas que a gente orou e foi curadas depois de 3, 4 dias. Talvez você vai se frustrar de alguém olhar e dizer: mas eu não senti nada. Mas olhe e diga: vá para a tua casa, porque em nome de Jesus o milagre vai acontecer. Tem coisas que são imediatas, tem coisas que levam tempo. Lembra quando o povo chegou diante do mar? Ei, meu irmão, o mar não se abriu. A Bíblia diz que um vento oriental soprou a noite inteira do outro lado. Tem coisas que você não está vendo, mas Deus está fazendo. Apenas exercite a tua fé. Vamos lá, quinto, realização de maravilhas. Aqui já é um dom bem específico, e infelizmente muita gente parou de acreditar nisso. Realização de maravilhas não é como dom de cura. Maravilhas são coisas que não existem. Por exemplo, ressuscitar mortos. Quer ver? Atos capítulo 9, verso 36 ao 42.
Atos, capítulo 9. Verso 36 ao 42. Eu vou ler para ganharmos tempo. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido era Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ou Lídia ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demorem em vir até nós. Verso 39. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Olha para mim, isso é o dom de maravilha. Não é uma cura, foi algo que aconteceu que era... A cura também é impossível, algumas sim, mas isso somente Jesus havia feito, ressuscitar o morto. O que é o dom de maravilha? Por exemplo, quem já viu alguma pessoa que tem um membro amputado? Alguém conhece? Eu conheço um monte. Inclusive, eu confesso que nas minhas orações, irmãos, o meu maior desejo, e eu oro, se Jesus quiser fazer, Ele vai fazer. Se não quiser, eu vou orar até Ele voltar para isso. Eu não oro para Jesus curar somente aqui na igreja. Esses dias atrás eu estava indo na minha sogra, ela mora ali perto do aeroporto, e vinha vindo uma senhora numa cadeira de roda. E essa senhora não tinha uma perna. Eu acredito que muitas pessoas amputam devido a diabetes. Não é isso? Algumas, né? E eu fiquei olhando aquela mulher e eu fiquei pensando: Jesus, já pensou se agora eu parasse o carro, atravessasse a rua e olhasse para aquela mulher? Não tinha ninguém, estava só ela e a pessoa que estava empurrando ela. E olhasse para ela e dissesse assim: em nome de Jesus, perna, volte a crescer. Oh, pastor, isso não existe. Isso é o dom de maravilha. Eu creio, eu acredito nisso. Eu participei de uma cruzada em Maringá, que na época eu vi alguns homens no Brasil que tiveram esse dom. Pastor Davi Miranda, presidente da Deus é Amor, Deus usava muito ele no dom de maravilha. Não era um paralítico que andava, era vários. O seu primo Miranda Leal também. Eu me lembro que eu estava numa cruzada. Já viu aquelas pessoas que têm o pé virado para trás? Eu não sei como chama, mas o pé virado para trás mesmo, pé de pato, não sei se fala dessa maneira. E eu estava na frente, e esse pastor estava passando, e era algo até, se fosse hoje, ninguém daria nada. Corta o solo para mim um minutinho. Ele andava com um sininho. Quando fala do sininho, eu lembro do pastor Dutra, o velhinho. Ele andava com um sininho, e ele batia o sininho e cantava assim: Jesus está passando por aqui, quando Ele passa. E ele ia cantando esses corinhos, ninguém dava nada, meu irmão. Ele passou, eu ouvi um estralo, plaft. O pé desse moço que estava na minha frente foi para o lugar na hora. A igreja era lotada de cadeiras de roda. As pessoas eram curadas instantaneamente sem ele tocar. Antes, eu acho que foi a semana retrasada, eu coloquei alguns vídeos aqui. Um pastor lá da Nigéria, Tibi Joshua,
crianças nasciam na hora quando ele orava, paralíticos andavam. Pastor, isso acabou? Não. Parou de ter pessoas que acreditam e que querem isto. Mas sabe o que eu quero lhe dizer nessa noite? Se Deus lhe trouxe aqui é porque Ele é poderoso para gerar isso em mim e em você. Mas é necessário que antes haja o desejo de nós dizermos: Deus, me dá o dom de maravilha, me usa por onde eu passar, me capacita. Eu estou disposto, eu estou disposta a pagar o preço que for para que o Senhor venha me usar. As pessoas não querem mais os dons porque há um preço a ser pago. É difícil pagar o preço na oração, no jejum. Mas Deus está aqui nesta noite, através do Espírito Santo, dizendo para mim e para você: o que eu te dou, eu te capacito, eu te sustento, eu te ajudo, e se tu quiseres, eu te uso. É necessário que a igreja volte a acreditar e a desejar isto. E quando eu oro por isto, eu não oro para que aconteça somente através da minha vida, eu oro para que aconteça através da vida da igreja. Eu oro para que pessoas entrem por essas portas, e quando pisarem a planta dos pés, venham sentir a presença do Eterno, venha sentir a presença do Espírito de Deus que habita sobre o teu povo. Ei, meu irmão, se uma igreja for capaz de atrair a presença de Deus, se uma igreja for capaz de voltar a acreditar que isso é o poder de Deus manifesto sobre a sua igreja, a igreja viverá um grande avivamento e coisas poderosas virão sobre nós. Eu quero viver isto, e eu quero que você também viva. Eu vou correr. Sexto, dom de profecia. E aqui é uma diferença que muita gente talvez confunde. Profeta é uma coisa, profecia é outra. Pastor, como assim? Vamos ler rapidinho, que a hora já foi e eu não quero terminar tarde. 1 Reis 17:1. 1 Reis 17:1. Isso é profeta. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu, em outras traduções, segundo a minha palavra. Ele não estava dizendo assim diz o Senhor, ou segundo o que Deus mandou, ele estava dizendo segundo o que eu estou falando. Isso é o profeta, porque quando ele falava, Deus ia lá e cumpria. Deus ia lá e fazia valer a palavra dele. Lembra quando ele reúne o povo no Monte Carmelo? E ele diz para que todo esse povo saiba que há Deus em Israel. Senhor, manda fogo do céu. O que Deus fez? Mandou fogo do céu. Quer ver outra coisa? Lembra quando Acabe mandou capitões e soldados em grupos de 50 atrás de Elias? Quem já leu isso? Elias estava no alto de um monte, e capitão e 50 homens foram atrás dele, e disseram: homem de Deus, desça para ir conosco até Acabe. Ele disse: se sou eu, homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. E caiu fogo do céu, e aqueles homens foram consumidos. Isso é profeta. Agora o dom da profecia não. O dom da profecia é quando o homem ou a mulher que tem esse dom recebe uma palavra através do Espírito Santo e entrega para a igreja. Isso é o dom da profecia. Profeta é diferente. O dom da profecia é o homem falando aquilo que Deus manda. Quantos entenderam? Digo amém. E o sétimo dom, que para mim é um dos dons mais, não que tenha dom mais importante do que o outro, mas para mim é um dos dons mais necessários para nós.
o dom do discernimento de espíritos. Por quê? Porque quem tem discernimento de espírito não é enganado por nada e por ninguém. Quem tem discernimento de espírito não fica confundido. Abra aí para mim, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Aleluia. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Presta atenção, olha aqui no telão para mim um minutinho. Eu quero ler novamente. Ora, o Espírito, esse Espírito está em letra maiúscula ou minúscula? É o Espírito de Deus. Afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos, está em letra minúscula ou maiúscula? Demônios e espíritos humanos. Espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então preste bem atenção. Hoje, com a era da internet, você acha tudo. Agora a pergunta que eu lhe faço é: tudo que você ouve ver, você discerne pelo Espírito ou por você? Porque se você tiver discernimento de Espírito, a palavra pode ser boa, pode ser bonita, pode ser cheia de coisas que você quer ouvir, porque o diabo sempre vai trazer uma mensagem que você quer ouvir e fazer você entender que é de Deus. Por isso que você precisa tomar muito cuidado. Existe algo que eu aprendi desde muito cedo. Vem cá, Bruno, fica aí mesmo. Isso aqui não é qualquer um que pode fazer em você. Não é qualquer pessoa que pode pôr a mão na tua cabeça. Tem muita gente que não pode ver. Ah, fulano ora. Desculpa, tá? Eu acredito em profecia, acredito em revelação. Deus me usa nisso. Mas a maior profecia que existe é a Bíblia. Não existe profecia maior do que esta palavra. E hoje tem muita gente que qualquer coisa, ora por mim. Não. Só deixe orar por você quem você conhece, quem você vê Deus, quem você olha e sente Deus na vida dele e na vida dela. Desculpe o que eu vou lhe dizer, mas estão banalizando. Tem muita gente aí que está confundindo o Evangelho, dizendo, Deus fala. Irmãos, eu acredito que Deus fala, eu creio nisso. Porém, a gente tem ouvido profecia que vai contra a Bíblia. Tem coisas, eu vou orar para ver se Deus confirma. Se a Bíblia fala que não, não precisa nem orar. Se a Bíblia fala que sim, então é de Deus. Eu vou dizer algo aqui, não vai ficar escandalizado. Eu dirijo igreja há 20 anos. Uma vez, uma pessoa chegou em mim e disse assim para mim, pastor, eu gostaria que o senhor me ajudasse em oração, porque eu estou orando por uma pessoa, e eu queria que Deus falasse. Deus usou uma pessoa para falar comigo, e disse que era de Deus, e eu queria que o senhor orasse, para confirmar. Eu disse, tá bom, eu vou orar. Pastor, só tem um detalhe. Eu falei, qual? Nós precisamos de Deus fazer um milagre. Eu falei, um milagre é? Eu preciso que Deus ou recolhe a esposa dele, ou ele cria coragem de sair de casa. Verdade. Irmãos, me deu um calafrio na espinha. Eu falei, eu entendi direito? Ele é casado.
Eu disse, e você está me dizendo que você foi num lugar e Deus usou fulano para falar com você que é de Deus? Foi, é. Eu falei, irmã, preste bem atenção. Ou foi o diabo que falou com a senhora, ou foi carne. Porque como que a senhora está orando por alguém que é casado? É algo que é claro, precisa de discernimento para isso. Nunca mais pisou na igreja. Porque tem gente que quer conselho, mas quer ouvir o que quer, não o que precisa. É que nem a pessoa que está dentro da igreja. Aí fala, eu preciso de uma esposa crente, pastor. Mas vai conhecer ela lá no... Como que chama esse barzinho aqui da 7? Yellow Bar? Vai conhecer ela no pagode. Vai conhecer ela no funk. Vai conhecer uma mulher de Deus lá? Pastor, eu preciso de um homem de Deus. Vai para o rodeio, vai para tudo que é canto. Depois a luta vem, olha e diz, pastor, eu peguei uma treva. Não pegou uma treva, você quis a treva. Por isso que a gente precisa ter discernimento de espírito, para não ser enganado. Porque nem tudo que parece ser bom aos nossos olhos é o que Deus tem para nós. A maioria das vezes, preste bem atenção, a maioria das vezes Deus vai te falar não, mas não é porque Ele não te ama e não é porque Ele não quer te dar, é porque o que Ele tem preparado é maior, é melhor e é perfeito e é agradável a Ele e será agradável a você. A Bíblia diz, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Por isso que precisamos orar por discernimento de espírito. Porque o discernimento de espírito te faz ver quando Deus está falando, quando o homem está falando e quando demônios estão falando. Amém? Variedades de língua, 8º dom, são 9 dons. Atos 2, verso 1 ao 7. Eu já estou encerrando, irmãos. Variedades de línguas. Atos 2, verso 1, nós vamos ler até o 7. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, foram batizados com o Espírito Santo, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Verso 6. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então preste atenção, o que é isso? Imagina que nós estamos aqui, e todo mundo aqui é brasileiro, mas de repente chega 3 americanos, chega 3 israelenses, pessoas que falam outros idiomas, e de repente quando eles são batizados com o Espírito Santo, a gente escuta eles falarem em português. Foi isso que aconteceu. Eles falaram a língua humana, preste atenção, não é língua de anjos, não é o falar em línguas, variedades de línguas, para algo específico, para uma tarefa específica. Deus pode fazer com que você fale inglês, espanhol, é um dom, mas também o falar a língua dos anjos também é variedade de línguas. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Quem não é, levante a mão. Em nome de Jesus, Deus vai te batizar. Em nome de Jesus Cristo. Ainda esse ano, Jesus vai te batizar. Eu lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo,
eu falava uma palavra em línguas. Eu não sei se assim foi com você. Cada um tem uma experiência, mas eu lembro que eu falava uma palavra e conforme eu ia dando lugar, aquilo aumentava. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque talvez você já foi batizado com o Espírito Santo, mas a incredulidade, a dúvida faz você não tomar posse disso. Por exemplo, todas as vezes que Deus for te levantar para falar em línguas, vai dar a impressão que você está falando a mesma língua da pessoa que está do teu lado. Vai dar a impressão que você está imitando fulano ou ciclano, e não é nada disso, é o mesmo Espírito. Por exemplo, dá um aleluia aí para mim. Fala aí, aleluia. A pessoa que está do teu lado falou a mesma coisa, não falou? Porque ele é brasileiro. O Espírito de Deus que está aí dentro de você é o mesmo que está na pessoa do teu lado. E talvez você vai dizer a mesma coisa, lógico que é a mesma coisa, é o mesmo Espírito, o mesmo poder, e conforme ele vai lhe dando variedades de línguas, essas línguas vão mudando. Pessoas falam línguas diferentes, tanto é que na nossa caminhada cristã, eu não sei se você que é batizado com o Espírito Santo, você vai lembrar ou reparar nisso. Vira e mexe, Deus muda o mistério que você fala. Quem acontece isso aqui? Você fala um mistério, você fala o mesmo mistério o ano inteiro, as mesmas línguas espirituais. De repente, num culto que Deus desce sobre a tua vida de uma forma especial, aquilo muda. Eu já tive vezes de eu estar dentro do quarto e Deus, olha, eu estou todo arrepiado aqui, irmão, se lembrar disso, aleluia. É muito bom sentir a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus visitar e eu começar a falar línguas diferentes. Porque cada momento é um momento que Deus reserva. Então o dom de variedade de línguas, ele pode ser, preste bem atenção, olha só, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, estrangeiros estavam ouvindo a mesma língua. Verso 7, filho. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Como eles podem estar falando a nossa língua? É porque o Espírito Santo de Deus os capacitou com a variedades de línguas. Amém? Último dom, interpretação de línguas. 1 Coríntios 14, 13. Aleluia. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. É um dom. Eu não sei se você já viu pessoas que começam a falar em línguas, em mistério, e de repente levanta uma outra pessoa e interpreta aquilo. Já viu isso? É o dom de interpretação de línguas. A profecia é diferente, é quando a pessoa fala em línguas e Deus usa ela para falar. Isso é profecia. A pessoa fala em mistério e Deus dá a interpretação para essa pessoa, o dom de interpretação de línguas. Por exemplo, o pastor Edson, o Márcio. Pastor Edson está falando em línguas, o Márcio, Deus levanta ele para ele entender, ele interpreta, ele entende o que ele está falando e traduz à igreja. É mais ou menos isso. Se eu trouxesse aqui um americano e ele estivesse palestrando para nós, teria alguém que falava americano ou inglês aqui e estaria traduzindo. O dom de interpretação de línguas é isso. Amém, irmãos? Alguém tem alguma dúvida? 1 Coríntios 12, 11, para encerrarmos. Preste bem atenção nisso. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Deus dará a cada um de nós, conforme o propósito que Ele tem na nossa vida, e o nome dEle será glorificado. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Nos coloquemos de pé. Pegue aí em suas mãos o seu dízimo, a sua oferta. Se alguém vai dizimar. Ô Júnior, você é visitante, mas você é de casa. Pega a salva lá, meu filho, ajuda a gente. Aleluia.
Se você for dizimar, você pode trazer o seu dízimo até aqui na frente. E nós, os demais, iremos contribuir ao passar da salva. Presbítero Vanderli, ore. Sim, Pai. Amém. Podemos assentar, vamos lá. Tua palavra escondi, Aleluia. guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Aleluia. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Aleluia. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã em nome de Jesus. Irmãos, quinta-feira é feriado. Nós teremos tarde da bênção normalmente às 14h30. Sexta-feira é o último dia da campanha, o Deus do Impossível. Domingo nós teremos o culto das primícias. Você que pode trazer a campanha do quilo para ajudar o próximo, a sua ajuda é muito bem-vinda. Eu coloquei nos grupos da igreja que hoje nós não teríamos mais a reunião. Foi cancelada a reunião que nós teríamos. Por quê? Porque muitos irmãos, os obreiros, estão viajando. Então, para mim ter só com uma parte não compensava, então nós cancelamos e vamos deixar para a semana que vem. Nos coloquemos em pé e vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Irmãos, chegou aqui ao meu conhecimento, só não chegou o nome, uma criança que está indo para Barretos. Esta criança está com câncer, está bem avançado. Vamos orar para que o Senhor possa alcançar e dar vitória em nome de Jesus. Ora, Reginaldo, agradecendo a Deus. Sim, Pai. Descansa. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre, digamos todos juntos. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Irmão Davi, eu quero lhe dar uma